E deixa eu apresentar nosso conteúdo de hoje. Espera aí, cadê ele? Bom, chegou aí pra vocês? Chegou, né? Tranquilo. Então deixa eu só abrir um pouquinho. O Google Meet deu uma atualizada. Tá um pouquinho diferente hoje, então deixa eu só configurar aqui. É bom até que vai dar pra aumentar um pouquinho. Vamos lá. Então hoje a gente já tá aí, ó, na aula 7, né? Entendendo nossa batalha. E estamos acabando quase, né? 7, 8, 9, 10. Aí depois, até aproveitando já para lembrar quem ainda não está matriculado lá na disciplina, tem que fazer a matrícula. Quem quiser ter o certificado no final. Quem não quiser pode assistir a aula normalmente, não tem problema. Né? Faz aí até a 10ª aula, não tem problema. Mas se quiser o certificado, por alguma razão, né? Tem que fazer a avaliaçãozinha. São uma avaliação muito fácil, né? De 10 questões. Assim como foi na disciplina anterior, né? De Seitas Heresias, né? Mesmo esquema. E você recebe o certificado. Mas tem que estar matriculado porque a avaliação é disponibilizada lá dentro do portal, né? Então é importante isso. Seja bem-vindo, Daniel. Então hoje a gente vai falar sobre isso, entendendo nossa Pastor Ricardo, batalha. Sim, pode falar. quem não se matriculou, quiser se matricular, deixa o nome aí no chat. Daqui a pouco eu vou acessar o sistema Ótimo, e aí eu já matriculo. ótimo, excelente. Felipe, seja bem-vindo, meu amigo. Então vamos lá. Então, entendendo nossa batalha. Vamos ler aqui, antes da gente começar, o texto que é base para a nossa aula de hoje, né? A gente vai citar alguns outros textos aqui, mas esse texto aqui é o mais importante. A aula toda está baseada, na realidade, nele. Vamos lá. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 18, acho que está aparecendo para todo mundo, dá para ler aí junto, né? Então, finalmente, fortaleçam-nos no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Né? Então, introdução, ó. O inimigo descoberto é inimigo meio vencido. Eu acredito que, se não todos, né, a maioria já ouviu, já leu essa frase, já teve contato com ela, né? O que está dizendo aí então na apostila? Essa conhecida frase de Napoleão Hill tem tudo a ver com o texto que acabamos de ler. E nos mostra duas grandes verdades. A primeira verdade é que muitas vezes lutamos com o inimigo errado. Tá? Então isso é a primeira verdade. Tem tudo a ver com o que Napoleão Hill falou, né? Inimigo descoberto no sentido de descobrir mesmo, daquele inimigo que não está sendo visto, não está sendo percebido, ou seja, quando ele aparece, quando ele é demonstrado, aí ele diz que é um inimigo meio vencido, porque você já sabe pelo menos certo, né, com quem você está lutando. Tem a ver com o nosso tema também, né? Tem a ver com esse tema de batalha espiritual, né? Batalha de acordo com o que a Bíblia fala, né? Que é o tema da nossa disciplina. E a outra grande verdade é que reconhecer o inimigo correto, então, é esse meio caminho andado, né? Na realidade, os dois pontos estão ligados, né? Resumindo, quando descubro o meu inimigo, tenho condições de focar nas estratégias que devo usar na batalha contra ele. E uma das primeiras coisas que o texto de Efésios nos ensina é quem é o nosso inimigo, no caso, o diabo. Tá? Então isso é muito importante, reconhecer quem é o nosso inimigo. Né? Usando novamente a frase de Napoleão Hill, é um inimigo meio vencido, porque você já sabe então quem é. No caso, o que você vai ter que fazer na sequência é buscar as formas, né, de guerrear contra ele, saber como que você vai se portar. E por que isso é importante? Porque quando a gente está lutando contra o inimigo errado, né, muito provavelmente a gente vai usar as estratégias erradas. Né? Aliás, é o que a gente mais tem visto aí, não só na nossa disciplina aqui, né, mas
essa batalha espiritual moderna aí, né? Se luta contra um inimigo que na realidade não é exatamente o inimigo que a Bíblia nos apresenta, aí se cria um monte de estratégias, de armas, né? Que não levam, né, a igreja para lugar nenhum, né? A gente fica ali patinando sem sair do lugar. Então por isso que é importante. E continuando aqui então, Paulo faz questão de enfatizar isso. O que Paulo faz questão de enfatizar? Exatamente essa questão do inimigo, né? De quem é o nosso inimigo. Ele já começa logo de cara, no comecinho aqui, falando, né? Para poderem ficar firmes, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, desculpa, né? É porque tem algumas versões que está contra a carne, né? Essa aqui é a NVI, né? Tá numa linguagem um pouco mais popular. Então, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Paulo fez questão de frisar muito, né? Que tipo de inimigo que é, quem é o inimigo, onde que acontece a batalha, né? Em primeiro lugar, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele já identificou aqui quem é realmente o principal inimigo, é o diabo. E logo na sequência completa, pois a nossa luta não é contra pessoas, né? Como a gente já leu, contra poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, né? Então isso é muito importante. A Camila comentou aqui do livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O diabo escreve que o objetivo é que o indivíduo não perceba quem é o inimigo, exatamente. Se ele consegue fazer isso, o cara vai ficar se debatendo, lutando uma batalha que não vai levar ele a lugar algum, né? Então isso é muito importante, reconhecer quem é inimigo em primeiro lugar, né? Porém, só isso não basta, ou seja, não basta, eu identifiquei quem é o inimigo, eu sei que o meu inimigo é o diabo e tal, pronto, já ganhei a guerra, a coisa tá dominada? Não. Após reconhecer quem é o meu verdadeiro inimigo, devo partir para a segunda etapa do processo, que envolve, em primeiro lugar, estudar a sua forma de agir, né? Então eu sei quem é o meu inimigo, como é que ele age? O que ele costuma fazer? Quais são as artimanhas, né, dele? Quais são as estratégias que ele usa? Então é importante isso. Segundo, me preparar para a batalha, que aliás é uma tática de guerra bem antiga, né? Na realidade, essas duas atitudes aí são táticas de guerra antiga, né? Quem gosta de ver filmes de guerra e séries, eu gosto bastante, eu acho que eu já até falei isso aqui algumas vezes, é muito comum eles fazerem isso, né? Eles observarem os inimigos, às vezes irem até disfarçado para, né, ver como que o inimigo costuma lutar, quantas armas eles têm, que tipo de arma que eles usam, qual a estratégia de guerra, enfim, quem costuma ver filme de guerra está cansado de ver isso. Então, uma prática bem comum, antiga, né, dos exércitos, né, tanto os exércitos mais antigos quanto os mais modernos. E outra coisa importante de observar é que entregar nossa vida a Cristo significa trocar de posição na batalha, ou seja, significa sair do estado de inércia e partir para o centro da batalha. Batalha essa que existe independente de estarmos na presença de Deus ou não. Isso é muito importante, né? Ou seja, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, quando a gente reconhece Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente sai de um estado de inércia, né, e vai para o centro da batalha. Por que eu digo isso? Porque quando você não conhece a Cristo, não conhece a palavra, não conhece nada, você, na maior parte das vezes, até desconhece que existe uma batalha. Que existe uma batalha em andamento, né? Você está lá simplesmente tomando bordoada, usando a linguagem mais militar e tomando tiro, né? E não está nem percebendo, mas a batalha está em andamento, está acontecendo. Quando você realmente reconhece Cristo como o único e suficiente Salvador, como eu disse, você sai desse estado de inércia e vai para o centro de batalha. Isso é importante. Então, não existe a possibilidade, eu quero seguir a Cristo, eu quero entregar minha vida para Ele, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, mas eu não quero participar dessa batalha. Não. É automático, porque essa guerra, ela existe, como eu coloquei ali, independente de estarmos ou não na presença de Deus. Não importa se você é ímpio, se você é filho de Deus, não importa se você conhece a palavra, mas não está com a vida no altar, como a galera costuma dizer, não importa. A batalha continua acontecendo. Aí eu até conto aí uma história que eu presenciei, né? Certa vez eu ouvi de um conhecido que, pelo fato dele não estar mais na igreja, o inimigo não se preocupava mais com ele, tinha deixado ele quieto. Lê do engano, pois o diabo não faz trato com ninguém. E mesmo que fizesse, com certeza não cumpriria com sua parte, né? É um rapaz muito amigo meu,
E foi um cara que, assim, eu conheci ele na igreja, firme, pregando, evangelizando, fazendo a obra de Deus ali. E depois ele passou por algumas coisas que acabou fazendo com que ele se afastasse dos caminhos de Deus, né? E até hoje ele não voltou de fato para a igreja. Eu já tive com ele algumas vezes depois disso. Ele fala que tenta e fala que se sente fraco para voltar. Mas logo no comecinho eu lembro que ele me contou essa história. Na época eu nem era pastor, mas eu lembro ele falando comigo: Ricardo, agora não tô na igreja mais, cara, não tô servindo a Deus, então eu não incomodo o diabo, aí ele não me incomoda também. Né? Porque você sabe como é que é, né? A gente vai pra igreja, começa a trabalhar ali pro Senhor, aí tem retaliação, né? Aqueles papos, né? Dessa galera que geralmente teve algum envolvimento com esse tipo de batalha espiritual aí, moderno aí, né? Tem retaliação, tem, né, seta do inimigo. Foi colocando as coisas pra mim dessa forma, né? Hoje eu tô na minha, tô quietinho, então eu não incomodo o diabo, ele não me incomoda, né? E na época eu lembro que eu falei isso pra ele, eu falei: rapaz, você acha que o diabo faz esse tipo de trato com alguém, cara? Tem essa não. Tem essa de você tá quietinho e eu não vou incomodar você mais. Tem essa não, cara. Ele não cumpre trato, ele não faz trato, e mesmo que fizesse, como eu coloquei ali, ele não cumpre a parte dele, ele é mentiroso, né? Então, como eu coloquei ali, ó, estamos em batalha, quer queiramos ou não, quer nos atentemos para o fato ou não. Isso vale para não cristãos e para cristãos. É fato que, com relação ao cristão, a responsabilidade aumenta. Por quê? Porque o cristão, ele passa a saber, ele passa a ser ministrado, ele passa a ser ensinado acerca dessa batalha. Então, ele sai de uma posição de inércia, de ignorância, para uma posição de conhecimento e de atividade. Tem que acompanhar toda a sua vida cristã, né? Inclusive, sobre isso, o R.C. Riley, né, naquele livro que eu indiquei logo nas primeiras aulas, eu não lembro agora o título, né? Deve ter aqui é a Guerra Espiritual do Cristão, tá aqui na referência, eu até coloquei. Que foi um dos livros que eu indiquei nas primeiras aulas, né? O que ele escreveu sobre isso? O verdadeiro cristão é chamado para ser um soldado e deve comportar-se como tal, a partir do dia da sua conversão até o dia da sua morte. E ele não foi feito para viver uma vida de comodidade religiosa, indolência e segurança, né? Eu já falei para vocês que eu gosto muito desse tema de batalha espiritual, eu já li vários livros, né? E tanto o R.C. Riley, o Joel Bequet, o Hernan Dias Lopes, o Nicodemos, todos eles falam a mesma coisa. Vida cristã não é você não está numa redoma de vida. Eu sou crente, eu estou protegido de tudo, nada vai acontecer, eu não tenho batalha, eu não tenho guerra. Não. Todos eles falam exatamente isso. É uma vida para quem realmente é soldado, né? E a nossa postura, como o Riley fala aí, deve ser exatamente essa aí, ó. Desde o dia da nossa conversão até o dia da nossa morte, a gente tem que se portar como um soldado, consciente, preparado para a batalha, preparado para a guerra. 1 Pedro 5,8 vai confirmar exatamente isso. O que 1 Pedro vai dizer? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu gosto muito dessa passagem, já preguei sobre ela algumas vezes lá na igreja, né? E é interessante que Pedro começa falando para que nós sejamos sóbrios. O contrário de sobriedade é o quê? É uma pessoa que está afetada por algum tipo de droga, uma bebida alcoólica, ou seja, ele está, numa linguagem popular, bêbado, alcoolizado, não é assim que a gente fala? Por quê? Porque o cara que perdeu a sobriedade, ou seja, ele perdeu o raciocínio lógico dele, ele não reflete mais, ele não pensa. É exatamente isso que Pedro está falando para a gente não ser. Porque quando você age assim, você vê que geralmente quem está alcoolizado, quem está drogado, além de fazer besteira, corre mais risco, pode se acidentar com mais facilidade. Ou seja, ele está ali à mercê de qualquer coisa que possa acontecer, de vários perigos, né? É exatamente isso que Pedro está chamando a atenção. Sedes sóbrio, né? Sede sóbrio. Vigiai. Ou seja, não basta só ser sóbrio, mas tem que vigiar, tem que estar mais atento ainda. Aí ele fala por quê? Porque o diabo, vosso adversário, ó, e aqui concordando com o que Paulo falou, mostrando quem é o nosso inimigo, Pedro também deixa muito claro que ele é o nosso adversário. Ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando ele faz essa comparação com o leão, buscando a quem possa tragar, a galera faz, eu acho que eu já até comentei isso aqui em algumas aulas, né? Mas vale a pena comentar novamente, de repente alguém não viu. A galera fala um monte de coisa sobre isso aí, sobre a questão do leão, fala que Jesus, né, é o leão da tribo de Judá, então ele se disfarça como leão. Não é isso que o texto está querendo dizer.
O que Pedro quis mostrar aqui é que o leão ele ataca os animais que estão longe do seu bando e aqueles que estão fracos, feridos e doentes. Tá? O leão, quando ele vai atacar uma presa, ele nunca ataca a sua presa quando ela é forte, quando ela está no bando, quando ela está saudável. Ele vai ficar na espreita, ele vai escolher a sua presa, aquela que esteja mais fraca, que esteja doente e que provavelmente esteja longe do bando. Por quê? Porque ele sabe que se estiver perto do bando, o bando vai vir para defender, para ajudar. Né? Então, quando Pedro diz que o diabo ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, é nesse sentido. É buscando aquele que está longe de Deus, longe da palavra, longe da comunhão do corpo de Cristo. Né? Aí ele vai buscar ali quem possa tragar, quem esteja nessa situação. Então isso é muito importante. Né? Tendo tudo isso em mente, né, tudo que nós falamos até aqui nessa introdução, até aqui foi só a introdução, tá? É muito importante seguirmos as recomendações de Paulo aos Efésios, né, no texto que nós acabamos de ler. Pois nelas encontramos 4 atitudes que precisamos ter nessa batalha. A primeira atitude que Paulo dá lá, tá lá no verso 10, né, é nos fortalecer no Senhor. E acho que fica evidente que logo de cara, para todo mundo, que nós somos fracos. Porque se o texto fala que nós devemos nos fortalecer no Senhor, a primeira coisa que fica evidente é que nós somos fracos. Né? O que Paulo está querendo dizer? Exatamente que nós somos fracos para essa batalha. E se nós somos fracos, obviamente precisamos fazer o quê? Nos fortalecer. Precisamos de força. Porém, eu até coloquei que diferente de um exército tradicional que obtém força e preparo físico através de treinamentos e exercícios, Paulo deixa claro que a força que nós precisamos é uma força espiritual. E essa força não vem de nós. Essa força vem do Senhor. Deve ser buscada nele. Por isso que Paulo fala para nos fortalecer no Senhor. Ele deixa muito claro. Sobre isso, Augusto Nicodemos escreveu o seguinte: a igreja deve ter sempre em mente que sua força em combate vem de Deus. O poder da igreja para enfrentar as hostes malignas não vem de palavras mágicas, de técnicas ou de estratégias elaboradas pela criatividade humana. Isso é muito importante, porque o que a gente mais vê nessas pseudo-batalhas espirituais aí é exatamente um monte de invenção, né? Palavras mágicas, técnicas, estratégias que são elaboradas pela criatividade humana, mas que não tem embasamento bíblico, né? Então, você fica ali patinando por conta disso, porque você está lutando uma batalha que não é o que está na Bíblia, né? É uma batalha imaginária, que não está te levando a lugar algum, né? A nossa força vem do Senhor. Sozinho nós somos capazes? Não. Sozinho nós não somos capazes. O nosso inimigo ele é poderoso, ele é ardiloso, ele é inteligente. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, é que nós temos que buscar essa força no Senhor, é dele que vem, né? Como podemos perceber, então, continuando aí, nessa batalha o esforço humano é inoperante, enquanto o poder do Senhor é invencível. E talvez você questione, mas como sou fortalecido no Senhor? É uma pergunta que vem, que aparece, principalmente quando a gente lê esse texto, mas como é que eu faço? E Tiago nos responde, já falamos sobre esse texto aqui algumas vezes, Tiago capítulo 4, verso 7, né? O que Tiago vai falar? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a primeira atitude que nós devemos ter é a de nos sujeitarmos a Deus, é de nos colocarmos debaixo do seu senhorio, reconhecermos ele como Senhor, mas não de maneira verbal, mas no sentido de obedecer, né, a sua palavra, de obedecer os seus ensinos, os seus mandamentos que se encontram na sua palavra. É muito fácil a gente, de maneira verbal, reconhecer Jesus e falar, eu me sujeito, mas na prática isso não acontecer, né? E o que Tiago fala de se sujeitar aqui é a questão prática mesmo, né? É de buscar obedecer, de ter realmente Jesus como Senhor, como aquele que direciona, como aquele que guia. Só assim teremos condições então de realmente oferecer resistência. Então, em primeiro lugar, eu tenho falado isso aqui algumas vezes, sujeição. Em segundo lugar, resistência. O grande X da questão aí para muitos é que eles tentam em primeiro lugar oferecer resistência sem se sujeitar. Aí não rola. Não rola. Tem que em primeiro lugar acontecer a sujeição, né? Eu coloquei ali, a sujeição é que nos fortalece espiritualmente, porque a força não vem de nós, e a sujeição é que vai exatamente trazer essa força, né? Somos fortalecidos no Senhor na oração, na leitura da palavra, na comunhão,
no discipulado, na adoração, né? Ou seja, nas disciplinas espirituais. Nos aprofundaremos mais sobre isso futuramente em outra aula. Vai ter uma aula que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Sobre como nos fortalecer através das disciplinas espirituais. Mas eu já dei algumas dicas ali, as dicas principais, né? Oração. Crente sem oração não é crente. A oração tem que ser o ingrediente ali que faz parte do dia a dia. Tempo com Deus, devocional. Não sei se todos vocês têm o costume de todo dia ter um tempo para Deus. Eu não estou falando aqui daquela oração que a gente faz agradecendo a Deus pelo dia, ou agradecendo à noite, né, quando a gente vai dormir. Senhor, obrigado pelo dia, abençoe-me. Não estou falando disso. Ou aquela oração que a gente faz para agradecer o café da manhã, o almoço, o jantar. Não estou falando disso. Isso aí é o de praxe. Eu estou falando daquele tempo a sós com Deus. Né, entra no teu quarto, fecha a porta e ora, que a palavra fala. Exatamente disso. De ter um devocional. Eu sei que nem todos têm a facilidade de fazer isso por uma série de coisas. Muitos pela questão de trabalho, questão de estudo, né? Mas a gente tem que separar pelo menos alguns minutos do nosso dia ali, né, para dedicar a isso, para dedicar à oração. A oração nos fortalece. A oração realmente tem um efeito em nossas vidas que quem experimenta, quem tem uma vida de oração e depois deixa de ter, já passei por essa fase assim, de ter um período de oração ali contínuo na minha vida, depois deixar de ter. É tenso, você percebe, é nítido quanto ela faz falta, né? É importante então dar atenção a isso. Outra coisa é a leitura da palavra. A palavra também, ela é alimento para nossa alma, né? Ela também vai funcionar nessa questão de fortalecer, né? É uma das formas que Deus usa para falar conosco, né? Aliás, é a forma principal, né? Através da comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja, né? Com as pessoas mesmo. Hoje a gente está um pouco, não sei se todos os lugares estão assim, mas aqui no nosso estado agora que as igrejas estão voltando, né? Acho que tem alguns aqui que já estavam tendo os cultos presenciais, mas aqui agora que começou a voltar, né? Que agora que os números começaram a baixar, que a coisa está começando a melhorar, graças a Deus. Mas a gente está já há quase 2 anos aí, né? Limitados, né? Volta culto, para culto. Então, tendo essa dinâmica aqui do virtual, que é legal, que, né, ajuda ali, né? Não é o ideal, mas, né, ajuda a gente ouvir a palavra, ser ministrada, estar junto ali com o corpo, mas é imprescindível a comunhão, é imprescindível estar junto, é imprescindível caminhar junto, trocar figurinha, trocar ideia, né? Confessar os nossos pecados uns aos outros, como o Tiago também fala. Enfim, a comunhão também é algo que fortalece, né? O discipulado, e o discipulado aqui eu falo, não falo daquele discipulado técnico, padronizado, aquela coisa de grupo de célula, pequeno grupo, nada disso não, que eu sei que muitos têm essa função, têm essa ideia, né? Mas eu falo do discipulado da palavra, né? Ser discípulo de Cristo, né? Colocar em prática aquilo que a gente aprende, porque de nada adianta participar de um pequeno grupo, de uma célula, de um grupo de discipulado, seja lá o que for, seja lá como a sua igreja chama, e não colocar em prática, né? O discipulado significa que nós estamos sendo discipulados para ser discípulos de Cristo, né? Então o discipulado também nos fortalece. E a adoração também é algo importante em nossas vidas. A gente vai falar um pouco mais sobre esses e outros elementos, né, que são importantes na nossa vida espiritual. Se eu não me engano, essa aula que vem na outra, né? A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Mas esses daí já dá para a gente ter uma ideia. São elementos que não podem fazer parte da nossa vida. Outra coisa que Paulo fala aqui em Efésios é de vestir toda a armadura. É a segunda atitude que ele vai indicar. Vestir toda a armadura de Deus, né? Para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aliás, aqui eu coloquei só para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, mas Paulo fala mais coisa, né? Se a gente voltar ao texto aqui, ele vai falar... cadê? Deixa eu achar aqui. Para que possam resistir o dia mal, permanecer inabaláveis, tá? Então é importante isso. E para manter firme, tá? Ficar firme contra as astutas do diabo, né? As astutas ciladas do diabo. Então, são várias coisas que ele sugere aqui. Então é importante vestir a armadura do diabo, a armadura de Deus. Vestir a armadura do diabo não. A armadura de Deus. Então é muito importante isso. E Paulo fala de vestir toda a armadura. E o que acontece? A analogia da armadura de Deus usada por Paulo aqui, ela é muito conhecida, né?
em algumas igrejas é feito inclusive teatro. Na minha igreja já foi feito teatro com isso aí, né? Algumas igrejas fazem isso, alguns ministérios fazem isso. É interessante, mas será que é isso que esses teatros, que esses grupos tentam expressar, né? A gente vai ter uma aula que a gente vai tratar exatamente sobre os simbolismos da armadura. Inclusive vai ser na próxima aula, né? Mas Paulo, o importante aqui que eu quero frisar é que ele nos direciona a vesti-la por completo. Claro que isso aqui não é literal. Eu lembro uma vez que numa igreja que eu visitei, o cara fez um pseudo ato profético, tá? Que é outro elemento presente aí nesses movimentos de batalha espiritual moderna. Ele fez esse pseudo ato profético lá, e nesse ato profético ele foi fazendo a igreja vestir a armadura. Ele botou um fundo lá de uma marcha e ele ia marchando na frente, e agora vamos colocar o capacete da salvação e não sei o que, e foi fazendo um ato profético ali. Não levou ninguém a lugar algum, né? Que era um teatro que não tinha nada de espiritual naquilo ali, porque não é literal, né? Paulo não estava sendo literal, mas ele fala de elementos que têm simbolismos espirituais, que a gente vai abordar com mais profundidade na aula que vem. Mas o importante aqui, na aula de hoje, é que nós devemos frisar isso aqui, ó. Devemos vesti-la por completo, né? Por que nós devemos vesti-los por completo? Por que eu quero frisar isso hoje? Ó, quando observamos com mais atenção aos itens descritos nos versos 14 a 18, percebemos que ela, a armadura, oferece proteção para partes vitais do corpo: lombos, peito, que é onde se encontra o coração, pés, corpo inteiro, que é o escudo, e a cabeça, né? Então mostra que Paulo quis enfatizar isso. A armadura protege contra partes vitais do corpo, partes que, se forem atingidas, né, pode levar à morte, né? Pastor, mas você não está falando que não é literal o que Paulo está querendo dizer? Sim, não é literal. Mas Paulo quis mostrar, através de uma figura de linguagem, a importância, né? Ou seja, que se a gente não estiver vestido com a armadura de Deus, né, nós podemos ser atingidos de forma vital. É isso que ele quis dizer, né? Então, outro ponto importante para ressaltar aqui é que Paulo usa a palavra tomai, né? Tomai a armadura de Deus. E está no imperativo, indicando, em primeiro lugar, que é algo que cada um deve fazer por si. Ou seja, a gente costuma dizer sempre que a salvação, ela é em um sentido só. Deus é que vem nos salvar, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Então ele vem até nós e nos salva. Mas a santificação, que é exatamente disso que Paulo está falando aqui, tomar a armadura de Deus tem a ver com uma vida de santidade, de buscar a santificação. Cada um tem que fazer a sua parte. E é por isso que ele fala: tomai a armadura de Deus, né? E na aula que vem vocês vão entender isso com mais clareza, né? Porque não dá, eu tive que dividir essa aula em duas partes, não dá para falar tudo hoje, né? Senão vai ficar muito comprida. Mas é importante frisar isso. Tomai significa que cada um aqui tem que tomar a armadura. Eu não posso tomar a armadura pelo Alisson, pelo Roderick, pela Sunamita, pela Luana, por ninguém. Eu posso tomar por mim. Então, cada um tem que fazer por si, né? É a parte que me cabe nesse processo de santificação. Quem estuda teologia reformada aí, a gente sempre fala que a salvação, ela é monergista, né? Mono, de um só, ou seja, em um sentido. E a santificação, ela é sinergista. Ela é dos dois lados, ou seja, há uma duplo sentido de movimentação. Então, salvação é Deus para nós. Santificação é o Espírito Santo ali operando em nós, mas tem uma parte em nós também. É o Espírito Santo, porque a palavra fala que é Ele que opera em nós o querer e o efetuar, né? Mas é nós que damos a resposta nesse sentido. Nós é que fazemos a nossa parte nesse sentido da santificação. E em segundo lugar, é uma ordem que Paulo fala: tomar, está no imperativo, é uma ordem. Todo soldado, todo bom soldado obedece às ordens, né? Sem dificuldade. Por isso não podemos nos esquecer que fazemos parte do exército de Deus. Isso é um fato. Pastor, mas esse negócio de fazer parte do exército de Deus é figurativo também, né? Não? Joel 2,11 vai dizer: o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo. Então nós fazemos parte do exército do Senhor, sim. A palavra diz isso em mais de um texto. Eu separei esse aqui, mas outros textos vão confirmar isso. E quem é soldado, quem é um bom soldado,
né, obedece às ordens sem dificuldade. Então, tome a armadura de Deus, né? Toda a armadura de Deus, isso é importante. E só assim, vestindo toda a armadura de Deus, teremos então condições de ficar firmes contra esse lado do inimigo, né? Isso é importante, né? A gente não tem condições, né, por nós mesmos de oferecer resistência, que é o que Paulo fala, né? E aqui é importante frisar que nessa guerra a vitória já aconteceu na cruz do Calvário. Isso é muito importante. Nessa batalha nós somos chamados, Paulo fala no comecinho desse mesmo texto, a oferecer resistência. Nós não fomos chamados para guerrear no intuito de vencer essa batalha. Sabe por quê? Porque essa batalha já está vencida. Então, o Senhor nos chama, conclama aí o seu exército, né, com a intenção de que nós estejamos prontos para oferecer resistência. Nós devemos tomar a armadura, mas para oferecer resistência. O que o Senhor quer dizer com isso? Que a batalha já está ganha. Nós já sabemos o resultado. Que nós somos vitoriosos nessa batalha. Que a vitória já está declarada. Isso é importante. Então nós somos chamados para oferecer resistência. Isso também é um fato que mostra que essas estratégias, essas orações de guerra, todas essas revelações, esses revelamentos que esse povo aí de batalha espiritual moderna tem, não condiz com o que a palavra diz. Por quê? Porque eu tenho que fazer isso aqui para vencer o inimigo, eu tenho que fazer isso aqui para libertar aquela vida, eu tenho que fazer isso aqui para libertar aquele território, para liberar ele, porque tem espíritos territoriais lá. Você está entendendo? Não faz sentido. Se Cristo já venceu a batalha na cruz, o que eu tenho que fazer só é oferecer resistência, como Paulo indica ali no texto. Então isso é muito importante. A vitória já aconteceu na cruz do Calvário. Temos só que oferecer resistência, ficar firmes. Paulo fala, né? Ficar firmes. A batalha já foi vencida, né? Como eu falei, na próxima lição a gente vai detalhar um pouco mais, né? Falar um pouco mais sobre a armadura e sobre o simbolismo de cada parte, ali, o que Paulo quis dizer. É claro que não há uma unanimidade sobre o que cada parte quer dizer, né? Mas eu vou procurar mostrar o que a maior parte dos estudiosos, dos teólogos vão dizer, ok? E, fiquem à vontade para comentar ou para perguntar. Eu gosto, como eu sempre falo, né, de que vocês participem da aula aí. Então, por favor, não fiquem acanhados, não. Outra atitude importante, né, que Paulo vai indicar aqui para nós é ter em mente, né, é entender o tipo de batalha que nós estamos envolvidos. Aí se a gente pega para ler, não sei quem já leu aqui a carta aos Efésios, né, do primeiro ao último capítulo, o que vai acontecer? Do primeiro capítulo, né, desde o primeiro, Paulo faz questão de chamar a atenção quanto à existência de um mundo espiritual. Se você for lá no capítulo 1, verso 3, você vai encontrar Paulo falando de regiões celestiais. Aí você pega no verso 10, Paulo vai falar de coisas celestiais e terrenas, para mostrar que existe uma distinção. Você pega no capítulo 2, no verso 6, você vai ver Paulo falando de lugares celestiais. E no capítulo 3, verso 10, regiões celestiais, né? E no capítulo 6, que foi o texto que a gente leu no começo, ele retrata a batalha espiritual travada contra o mal nas regiões celestiais. Ou seja, a impressão que fica para nós é que Paulo estava, desde o capítulo 1 ali, preparando o terreno para chegar nesse ponto. Ele veio escrevendo ali capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, até chegar no 6 para chegar nesse ponto. Para deixar muito claro, essa, acredito eu que era a intenção de Paulo, para deixar muito claro ali de uma vez por todas que devemos ter muita precaução para não guerrear com oponentes humanos, como eu coloquei ali, como se eles fossem o verdadeiro inimigo. Caiu, né, Leandro? Tranquilo. Às vezes cai mesmo o sinal. Né? Então Paulo repete isso o tempo todo. Parece que Paulo queria realmente frisar: gente, parem de lutar contra pessoas, parem de achar que seu inimigo é a pessoa do seu lado, é o seu patrão, é o seu vizinho, é o seu, sei lá, seu amigo, é o seu esposo, sua esposa, sei lá quem for, meu pai, minha mãe. Não, parem de achar isso. Regiões celestiais, coisas celestiais, lugares celestiais, regiões celestiais, né? Então Paulo deixa isso bem claro para mostrar onde acontece essa batalha, que ela é espiritual, né? Não conta ali com oponentes humanos, né? A luta não é dos bons contra os maus, mas do bem contra o mal. Isso aqui é muito importante, tá? Essa frase, ó. A luta não é dos bons contra os maus, mas do bem contra o mal. Até porque, vamos ser sinceros, né?
só existe um bom, Cristo. Todos nós aqui somos maus, né? Deus, olhando a terra, não viu um justo sequer, né? Então, todos nós somos maus. Então, essa coisa de a luta dos bons contra os maus. Não, todos somos maus. Só teve um bom, né? Ele veio, encarnou, morreu por nós, né? Ele sim. Mas é a luta do bem contra o mal, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. E por mais que o nosso inimigo, que é o diabo, ele use pessoas, né? Nossa luta não é contra as pessoas. A gente tem que lembrar sempre disso. Por isso que é importante, no verso 12 ele vai falar sobre isso, né? A gente tem em mente exatamente que tipo de batalha nós estamos lutando, né? É importante isso. Então, além disso, Paulo também tinha a intenção de frisar que essa batalha não pode ser vencida com recursos naturais e sim espirituais. Isso é outra coisa importante. Não adianta estratégias, não adianta mapeamento espiritual, não adianta fazer isso, aquilo. Eu já vi ministérios de cura, de libertação, de batalha espiritual, que os caras são cheios de parafernálias, de fichas disso, daquilo outro, e faz uma série de coisas. A questão, acho que eu comentei com vocês, a questão mesmo do mapa espiritual que eles fazem lá, o mapeamento, né? De pegar, você tem que abrir um mapa aí. Enfim, tem umas técnicas, né, que eles usam ali. Segundo eles ali, o Espírito Santo mostra para eles onde há uma maior incidência de demônios para você orar por aquele local. Enfim, táticas, né, e recursos ali naturais, no sentido de que são seres humanos que criam, mas não é assim que se luta, que se oferece resistência nessa batalha, né? Ela é uma batalha espiritual, né? E é impressionante observar que ouvimos isso várias e várias vezes durante a nossa caminhada cristã, mas na hora de botarmos em prática, nos esquecemos de tudo. É uma grande verdade. A gente ouve falando sobre isso, principalmente no que diz respeito a lembrar que a nossa batalha não é contra a carne e contra a sangue, mas volta e meia a gente se pega aí às vezes com raiva do irmão, com raiva do próximo, com raiva de uma pessoa. Hoje nós estamos vivendo um momento delicado aí no nosso país, pela questão da política, né? As coisas estão muito politizadas, né? E eu vejo gente falando que um lado não é de Deus, o outro lado também não é de Deus. Enfim, eu não quero entrar no mérito disso, a nossa aula não é sobre ideologia política. Tá, mas vamos aceitar então que um lado X não é de Deus. Mas qual é a minha postura? É de tentar trazer aquela pessoa pro lado de Deus. É de tentar fazer com que ela seja alcançada pelo Evangelho. Mas hoje a gente tá tudo tão assim... Existe um ódio tão grande nas pessoas, por causa desse discurso de ódio que se foi implantado, que as pessoas hoje não pensam mais nisso, né? Eles pensam que... Iago Martins vai dizer sobre isso no último livro que ele fez. Exatamente, o último livro ele fala exatamente isso. As pessoas estão numa idolatria religiosa, e eu digo aqui dos dois lados, tá? Eu não passo a mão na cabeça de ninguém, não. Eu não sou partidário, não defendo partido nenhum. Graças a Deus eu nunca votei por legenda, né? Mas assim, se você acha que o seu vizinho, o seu parente, seja lá quem for, tá equivocado por ser de esquerda, tá equivocado por ser de direita, tá equivocado por ser de centro, tá equivocado por ser liberal, seja lá qual for, ore por ele. Ele precisa de Deus, ele precisa de Cristo. Agora parece que o cara só merece ouvir o evangelho se ele for de direita. Ou só merece ouvir o evangelho se ele for de esquerda, se ele for da ideologia que você tem, tá entendendo? Então a gente tem que pensar muito nisso. Nossa luta não é contra a carne, contra a sangue. Não, mas o comunismo, o socialismo ou aquele ismo lá vai destruir o mundo, destruir o país. Não, a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra ideologias. Ideologias não se convertem, ideologias não mudam. Ah, mas as pessoas usam ideologia, então vamos orar por elas, vamos falar do amor de Deus, vamos ser testemunhas. Foi assim que o evangelho cresceu, foi assim que o evangelho trouxe mudança, né? Então é importante a gente frisar isso. Cada vez mais as pessoas têm se esquecido disso. A gente ouve falar o tempo todo que a nossa luta não é contra a carne, nem é contra a sangue. Na hora de botar na prática, a gente esquece. E eu me coloco nesse meio aí. Quantas vezes eu erro nisso? Quantas vezes eu acabo esquecendo desse detalhe, né? Que não é um detalhe, né? É algo muito importante. Então isso é muito importante a gente lembrar disso. Outra coisa que Paulo vai falar é que nós devemos entender como trabalha o nosso inimigo. No verso 11 ele vai falar sobre isso, né?
Então, outra coisa que chama atenção é que o apóstolo fala sobre as astutas ciladas do diabo, né? Que de maneira mais simples poderíamos definir faltou um O aqui, definir como armadilhas inteligentes. Então, a astuta cilada do diabo é a mesma coisa que armadilhas inteligentes. A palavra usada no original é metodeia, lá no grego, você vai estar lá, é metodeia, que é de onde vem métodos, né? Que segundo Strong, né, no léxico Strong, ele vai dizer que metodeia quer dizer artifícios, truque, arte, malandragem. Achei interessante essa definição que o Strong coloca. Então, artifícios, truque, arte e malandragem. Ou seja, é um engano premeditado, calculado, que leva uma pessoa a cair sem perceber. Então, quando Paulo diz que nós devemos estar atentos às astutas ciladas do diabo, é exatamente nesse sentido, que ele é astuto, né? Aí eu coloquei lá que isso nos mostra que, ao contrário do que muitos pensam, nosso inimigo é inteligente, ele é organizado, ele é frio, ele é calculista, ele não faz as coisas assim sem pensar, não. Ele tem um plano, ele é arquiteto nesse sentido, ele faz ali planejamentos para tentar nos fazer cair, né? Ele é malandro, como diz ali, né? Metodeia, quer dizer exatamente isso, malandragem, truque, artifício, ele vai fazer alguma coisa ali, né? A gente vê que ele faz isso desde lá da queda no Éden, com Eva, jogou um papinho nela lá, né? Distorceu o que Deus disse, pegou o que Deus tinha falado e colocou alguma coisa a mais, misturou ali e acabou levando ali Eva, né? Então a gente tem que estar ligado nisso, que é uma forma dele agir, né? E aí eu listei aqui algumas formas, né, que o diabo usa para agir. Primeiro, no extremismo das pessoas. Vemos em muitas igrejas uma atitude dualista, extremista com relação ao diabo. De um lado, aqueles que simplesmente ignoram a sua existência e vivem como se ele não existisse, né? Então isso é uma verdade. Segundo Coríntios 2:11, Paulo indica que não devemos ignorar seus desígnios, né? Paulo fala isso também em 2 Coríntios. O que é desígnios? É suas artimanhas, né? Seus truques. Tem a ver com metodeia também, que a gente viu ali. É uma outra palavra que ele usa, mas algumas versões falam que a gente não deve ignorar os seus ardis, né? Ou seja, as suas atitudes, a sua tentativa de enganar. Paulo fala sobre isso, a gente não pode ignorar. Do outro lado, a gente vai ter aqueles que vão superestimar o inimigo e vão supervalorizar, dando poder, autoridade que ele não tem. Alguns vão colocar o diabo em pé de igualdade com Deus. É a luta do bem e o mal, né? Deus representando o bem, o diabo representando o mal. Aquele símbolo lá do Town Country, né? Yang e Yin, né? E vão colocar como se o diabo fosse ali em pé de igualdade com Deus. Não é. O diabo tem poder? Tem. Ele é inteligente? Sim. Ele é algo que a gente tem que dar atenção? Sim. Devemos nos preocupar com ele? Sim. Mas também nós não podemos colocar ele no mesmo nível de igualdade com relação a Deus. Então, o extremismo é algo que o diabo usa muito na mente das pessoas. Então, não podemos subestimá-lo nem superestimar. Precisamos de equilíbrio. 1 Pedro 5,8 vai falar isso. E entender qual é o nosso papel disso. Outra forma de engano que ele vai usar outra forma dele agir é no engano, né? 2 Coríntios 11:14, Paulo diz que ele pode se apresentar como anjo de luz, ou seja, ele vai se apresentar como algo que ele não é, para tentar fazer com que a gente seja enganado. Porque se ele se apresentasse como geralmente as pessoas pintam o diabo aí, chifre vermelho, com rabo, com tridente, né? Essa representação é uma representação medieval, para quem não sabe, né? E se ele aparecer daquele jeito ali, ninguém vai querer ter nada com ele, né? Então isso é uma grande verdade. Ele vai se apresentar como anjo de luz para tentar enganar, né? Ele se apresenta com aparência de verdade, mas devemos lembrar que ele é o pai da mentira. João 8,44, né? Vai afirmar isso. Ele é o pai da mentira. Aliás, é a única coisa que a Bíblia afirma, que ele é o pai, né? Que é dele, né? Que ele é pai da mentira, que partiu dele. Sendo assim, vai usar todo tipo de estratégia para enganar com a intenção de cumprir o seu plano maligno: roubar, matar, destruir. Ele vai sempre tentar fazer isso através do engano. O engano é uma estratégia que ele usa muito. São muitas pessoas que são enganadas, né? Caem nas suas estratégias aí. Outra coisa é nos laços, né? 1 Timóteo 3,7 encontramos o conselho de Paulo para aqueles que desejam o episcopado, mas que vale para todos nós cristãos. Dentre várias coisas, o apóstolo fala para ter o cuidado de não cair no laço do diabo. Paulo fala isso com Timóteo, né? A palavra usada no original é pages, que segundo Strong quer dizer laços nos quais
pássaros são enredados e capturados. Olha que interessante. Está lá no dicionário Strong. Né? A palavra que Paulo usa no original, para não cair nos laços do diabo, é a palavra pages no grego. E pode significar exatamente isso aqui, ó, laços nos quais pássaros são enredados e capturados. Ou seja, dá a ideia de uma armadilha. O pássaro vai lá todo bobão, não sei se quem já fez armadilha para pegar passarinho, eu já, quando era moleque. Alisson tem cara que já fez muito e que continua fazendo armadilha para pegar passarinho aí da Bahia aí. Mas enfim, quem já fez sabe do que eu tô falando. Você pega o passarinho ali desprevenido, né? Desatento. É um laço para capturar alguém que não tá, tipo, completamente atento ali, completamente ligado no que está acontecendo. Foi isso que Paulo quis dizer. E Paulo fala exatamente isso com Timóteo, aconselha, né? E esse conselho vai para nós também, porque o diabo ele costuma agir no laço. E o laço pega o quê? Despercebido. Ninguém cai no laço assim prestando atenção. Ah, tô vendo o laço ali, ó. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso para não cair no laço. Eu já vi muitas pessoas, amigos, pessoas próximas cair no laço do inimigo, né? E o interessante, eu quero até ler o texto para vocês aqui, a gente não leu, eu só comentei. Porque Paulo fala uma coisa interessante nesse texto. Eu vou ler para vocês, se eu só abrir aqui no celular. 1 Timóteo 3, verso 7. Olha o que Paulo vai falar. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Né? Mais uma vez aqui Paulo mostra quem é o nosso inimigo, o diabo. É ele que arma a cilada. É ele que arma o laço. Né? Aqui na NVI aqui está como cilada, né? Mas algumas versões vai estar laço. Né? Então laço, cilada aí tem o mesmo sentido, armadilha. Né? Mostra que é como é que eu diria? Algo que o inimigo, que o diabo, né, preparou ou prepara para tentar, né, nos fazer cair, né, no seu laço, na sua armadilha. E por último, nas divisões e contendas. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Mas vale a pena reforçar, principalmente no que tange a igreja, ao corpo de Cristo. Ó, Jesus disse em Mateus 12, 25 que todo reino dividido não subsiste. E a nossa igreja, a grande verdade é que a igreja se encontra muito dividida hoje. É muita divisão, é muita briga, fora a questão política que eu já abordei no começo aí, mas a gente está mais preocupado com aquilo que nos divide do que com aquilo que nos une. E Salmo 133 diz que onde há unidade, o Senhor ordena a sua bênção. Né? Então é importante a gente ter isso em mente. Né? A bênção ela vem onde há unidade. E aí eu pergunto, como está a sua igreja? Como está onde você se reúne? Como está o ambiente onde você tem experimentado isso? Porque é uma das formas do inimigo agir, nas divisões, nas contendas. Né? Sabendo disso, o diabo tenta de todas as formas criar divisões e contendas no seio da igreja. Né? E isso é tão sério que Paulo, escrevendo aos Coríntios, faz um apelo pela unidade. O que Paulo diz? Rogo-vos, pois, irmãos, né, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Né? E parece algo utópico de alcançar. Né? Paulo escreveu, que digais todos uma mesma coisa. Talvez alguém diga, pastor, mas isso é impossível. A gente nunca vai conseguir dizer todos uma mesma coisa. Né? Existe a possibilidade sim. Quando a gente coloca as nossas diferenças de lado e diz a mesma coisa no que diz respeito ao reino. Porque as nossas diferenças a gente sempre vai ter. Gostos, pensamentos, criações, culturas. Mas não é disso que Paulo está falando. Não é disso que nós temos que ser unidos. Nós não, quando a Bíblia fala de unidade, ela não fala de uniformidade. Uniformidade está todo mundo ali igualzinho, né? Da onde vem a palavra uniforme, uniforme de escola, uniforme de trabalho. Não é nesse sentido. Mas é de falar a mesma língua, a língua do Evangelho, a língua da palavra de Deus. No que diz respeito à palavra de Deus, ao Evangelho, a gente tem que falar a mesma coisa, sim. Temos que falar todos a mesma coisa. E é possível, desde que a gente coloque o nosso ego, o nosso orgulho de lado, o nosso pensamento, né? E as coisas secundárias, essa é a verdade, né? E assim será possível a gente não ter dissensão, ser unido, né? No mesmo pensamento, no mesmo parecer. Né? E isso aqui é uma das coisas que o diabo mais usa. Né? É só você parar para olhar aí a quantidade de igrejas que nós temos, de denominações, uma sai da outra, que sai da outra, que sai da outra, que sai da outra. Né? Então a gente tem que dar atenção para isso também, porque é algo
o inimigo usa muito. E para concluir, como podemos perceber, é importante entendermos que estamos sempre em batalha. Isso aqui a gente falou, né? Estamos sempre em batalha. Não existe essa coisa de, eu tô de férias, diabo, deixa quietinho aqui que eu deixo você quieto aí, eu não te incomodo e você não me incomoda. Não existe isso. Estamos sempre em batalha. Saber quem é o nosso inimigo também é importante. Nosso inimigo é o diabo, não é carne e sangue. Saber a sua forma de agir. A gente viu que tem várias formas aqui que ele tenta agir para, sabe, dividir, ele vai fazer tudo isso que a gente falou aqui anteriormente. Precisamos também estar sempre vigilantes para não sermos pegos de surpresa. Por quê? Tem a cilada, tem aquilo que a gente falou, o laço, o engano. Para que a gente não caia nessas coisas, a gente tem que estar sempre vigilante, vigiando, como Pedro diz lá, né? Vigiai, né? Pois o inimigo é como um leão, anda ao redor buscando quem possa estragar. Então isso é importante. E é importante lembrar também que a vitória de um exército só é obtida com dedicação e envolvimento. Ou seja, não dá para você ir meio soldado para uma guerra. Ou você vai um soldado inteiro, não dá para você ir meio. Eu vou lutar meia batalha. Não dá, né? Só é obtida a vitória só acontece quando há dedicação e envolvimento por completo. Não é mágica. Tem que acontecer isso. Por isso é indispensável nos fortalecer no Senhor, usar sua armadura completa, conhecer o tipo de batalha que travamos e como age o inimigo. E é isso que a gente tem para hoje. Na aula que vem a gente vai falar então sobre a armadura de forma mais detalhada. E a palavra está com vocês. Se vocês quiserem perguntar, comentar alguma coisa, fiquem à vontade. A gente já está finalizando. Ainda estou meio perdido aqui com esse... Pastor. Opa, fica à vontade, meu querido. Só Sunamita colocou aí no chat que ela não está matriculada. Só que eu procurei o nome dela lá no sistema da FATEG e não está. Eu acho que ela não fez rematrícula. Aí se ela não fez, eu vou deixar meu número do zap aqui, entre em contato comigo que eu lhe envio o formulário. Beleza. Faça isso então, Sunamita. Entre em contato com o Alisson. Ou qualquer outro irmão ou irmã aí que ainda não está matriculado pode fazer o mesmo. O Daniel comentou, acho engraçado esse termo batalha espiritual. Os membros que geralmente congregam em igrejas pentecostais têm uma visão bem equivocada sobre batalha espiritual. Geralmente isso, o termo estou sendo muito perseguido. Sim, é algo que a galera, estou sendo muito perseguido. E tá mesmo, se você tá, então tá certo, você tá na batalha, então tem que rolar perseguição. Só que eu entendi o que você quer dizer, geralmente eles usam essa expressão falando de perseguição humana, né? O irmão tá me perseguindo, como você colocou logo depois, né? Ou seja, quando estou sendo perseguido é o irmão que tá me perseguindo, ou seja, estão lutando a batalha errado, aponta pro ser humano, né? Legal o seu comentário. Mas eles acham que é errado, que Deus está livrando, né? Pois é, o irmão persegue, mas é Deus que livra. É um negócio meio louco, né? E gente, é fato que o diabo, o inimigo, ele vai usar pessoas. Mas eu não posso, por conta disso, achar que a minha luta é contra pessoas. Pedro foi usado pelo diabo, lembra? Primeiro ele faz uma declaração linda com relação a Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí depois ele fala para Jesus, logo depois, no mesmo momento ali, alguns versículos depois você vai encontrar lá. Senhor, não te faça esse mal, não vai para a cruz, não faça isso com o Senhor. E Jesus vira para ele e fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Imagina Jesus falando para você. Para trás de mim, Satanás. Falando para você, Alisson. Falando para você, Luana. Ou todos que estão aqui, Roderick. Fala, Alisson. Não, Forte, né? Imagina Jesus falando para você, Alisson, isso. Eu acho que às vezes as pessoas supervalorizam aquilo que a Bíblia já nos mostra como deve ser. E aí acaba que ficam, né? Você vê, a aula de hoje, quando você fala sobre a armadura, quando você fala sobre com quem é a nossa luta, se você voltar um pouquinho lá, quando Jacó luta com Deus, né? Digamos assim, que é o texto ali, a gente entende que a gente deve estar sempre focado naquilo que Deus quer para a nossa vida. E saber ter consciência das lutas que nós vamos enfrentar. Porque se fosse tudo que a gente dissesse, olha, é do diabo, foi o diabo que fez isso, foi isso, você tira a culpa de você e acaba tirando
o trabalho que Deus tem com você, ou seja, as provações que Deus coloca para que você passe, né? Todas as situações. Uhum. Quem é mais velho aí, como o professor Ricardo, já vão ter passado mais lutas do que aqueles que são mais novos. Mas não quer dizer que são mais importantes ou menos importantes, mas todas foram usadas por Deus para forjar o nosso caráter, né? Mudar a nossa personalidade naquilo que precisa ser mudado. E as batalhas têm esse intuito, eu vejo muito claramente. Verdade, verdade. E você falou uma coisa interessante aí da batalha, da questão do foco, né? Da batalha de Jacó. Principalmente quando Jacó luta com Deus, né? E o texto fala que Jacó lutou com Deus e venceu. Ai, caramba, Jacó lutou com Deus e venceu. Jacó venceu Deus? Não. Jacó lutou junto com Deus contra Jacó e venceu, graças a Deus que venceu, porque senão, se Jacó tivesse perdido ali, Jacó teria continuado o mesmo homem errado, enganador, como a palavra fala. O que isso mostra pra gente? Que Deus luta conosco contra a gente mesmo. A nossa principal batalha, na realidade, é contra nós mesmos, porque é contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra o nosso ego, o orgulho. A gente tem que renunciar, perdoar, andar a segunda milha, como a palavra fala. Sermão do Monte, Jesus vai falar muita coisa nesse sentido. Ou seja, a gente fica, como o Daniel colocou, que ele, tô sendo perseguido, as pessoas não me entendem, a gente coloca a culpa nos outros, o maior inimigo está dentro de nós. Claro, a gente não estou desfalando aqui tudo que a gente falou na aula de hoje, nós falamos que o nosso inimigo é o diabo, mas no sentido humano, o principal inimigo está na frente do espelho, é aquele quando a gente olha para ele, é a gente mesmo. Esse é mais difícil de vencer, esse é mais difícil de lutar, mas Deus está conosco lutando, né? E ele tem que vencer, porque se ele não vencer, dá ruim, né? Fica complicado pra gente. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa? Ninguém? Mas é isso. Então vou orar aqui pra gente finalizar. Na semana que vem, então, a gente vai falar de maneira detalhada sobre cada parte da armadura. É uma das aulas dessa disciplina que eu mais gosto, assim, porque eu gosto muito dessa parte, né? As pessoas às vezes espiritualizam demais, né, os elementos da armadura, e a gente vê na palavra que é algo importante, mas é algo simples, como o evangelho deve ser, como a palavra de Deus deve ser. Amém? Vamos orar então? Pai, eu quero te agradecer por mais essa aula, quero te agradecer por tudo aquilo que foi falado, Deus, te agradecer por tua palavra e te agradecer também por essa oportunidade de mais uma vez poder aprender mais sobre ela. Que teu Espírito Santo venha continuar nos conduzindo a vida de cada um aqui a crescer, Senhor Deus, de acordo com a tua vontade, crescer naquilo que o Senhor tem nos ensinado, que não seja um crescimento apenas intelectual, mas que isso venha a refletir em nossa vida espiritual como um todo, no nosso testemunho, que as pessoas possam ver de alguma forma ou de outra aquilo que o Senhor tem proporcionado, Senhor Deus, através dessas aulas, através desses estudos, que realmente venham trazer mudanças práticas em nosso dia a dia. Abençoe a vida de cada aluno aqui presente, aqueles que também não puderam assistir, Senhor Deus, que têm os seus compromissos, né, que alguns avisaram. Enfim, continua abençoando, Senhor Deus, esse curso, essa disciplina, e que cada aluno aqui possa usar para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. E queridos, fiquem à vontade, se caso precisem. Deixa eu até deixar de gravar aqui, parar a gravação, peraí.